Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre seleção, tá? Seleção de objetos. Notem que nós estamos aqui, ó, no modo objeto. Depois eu falo mais sobre modo de objeto e modo de seleção, mas no momento a gente está em um objeto. Então a gente pode selecionar objetos na nossa cena. A lista de objetos se encontra aqui do lado direito, tá? Então você pode selecionar os objetos simplesmente por clicar com o botão esquerdo em cima dos objetos ou através do outliner clicando sobre o nome do objeto, ok? Note que quando eu seleciono um objeto, ele deseleciona o que estava selecionado anteriormente, tá? Então posso ter um objeto de cada vez selecionado com o botão esquerdo. Se eu quiser selecionar mais de um objeto, eu vou utilizar a tecla Shift. Então, com o meu cubo selecionado, eu vou apertar Shift e apertar sobre a câmera e ele vai selecionar a câmera. Posso clicar ainda com o Shift pressionado em cima da luz e ele vai selecionar a luz. Note que os objetos selecionados ficam laranjados e o último que eu cliquei fica amarelo. Isso quer dizer que o último objeto selecionado é o objeto ativo, é o objeto que eu vejo aqui ó, nas propriedades, ok? E ele fica com essa cor amarelada e aqui no outline você também pode visualizar isso. Se eu, com o meu Shift ainda pressionado, clicar sobre um objeto que não está ativo, ele se torna ativo e o outro deixa de estar ativo. Você só pode ter um objeto ativo por vez, ok? Note que se eu com o Shift pressionado clicar em cima do objeto ativo, ele vai desselecionar esse objeto. E eu posso selecionar ele de novo. Se eu clicar sobre esse objeto que não está ativo, ele vai tornar ativo. Se eu clicar de novo, ele vai selecionar esse objeto, ok? Eu tenho todos os meus objetos selecionados na cena. Se eu quiser desselecionar todos, eu vou apertar o atalho Alt A. E se eu quiser selecionar tudo que eu tenho na minha cena de uma vez só, eu aperto A, ok? A então para selecionar tudo e Shift A para desselecionar tudo. O objeto que está ativo, olha só, naturalmente ele vai estar amarelo, ok? O cubo está ativo. Se eu clicar fora, ele continua aqui. Por isso que se eu apertar A, ele vai estar ativo. Se for a luz, no caso, eu cliquei fora, desselecionei, mas ela ainda está aqui. Se eu apertar A, ela vai estar ativa, ok? Para você inverter a seleção, então, por exemplo, eu selecionei o cubo. Se eu quero inverter minha seleção, ou seja, selecionar os outros objetos e desselecionar o cubo, eu vou utilizar o atalho Ctrl I para inverter a seleção. Note que eu inverti a seleção, mas o cubo ainda é o que está ativo, mas está desselecionado. Se eu quiser selecionar algum dos dois, eu vou ter que apertar o Shift e clicar em cima dele. Note que se eu apertar I, Ctrl I novamente, ele vai selecionar apenas o cubo e nenhum dos dois objetos, mas a minha câmera continua ativa aqui. Se eu quiser deixar o cubo ativo, eu vou simplesmente, como só tem um objeto, clicar em cima dele. Se tivesse mais de um selecionado e eu não quisesse perder essa seleção, eu ia ter que utilizar o Shift Click. Se você esquecer algum desses atalhos, você pode vir em Select e ver aqui, ó, selecionar tudo, A, selecionar nenhum, Ctrl A, inverter, Ctrl I. Quando você apertava o B, você mudava a sua seleção para o Box Select. Você podia traçar esse quadrado de seleção. No Blender 2.8, ele já vem com isso no próprio Select. Então, se eu clicar, segurar e arrastar, ele vai criar esse box de seleção e vai selecionar absolutamente tudo em que ele pelo menos encostar. Note que o cubo não está dentro, tá, do meu objeto, mas ele seleciona só de encostar. Eu posso alterar o tipo de seleção, tá? Com o W. Se eu apertar W, note agora que ele alterou para o tipo de seleção em área. Então, tudo que estiver dentro dessa área, ele vai selecionar, ok? Se eu apertar W de novo, ele vai mudar o tipo de seleção
para o laço. E aí eu posso desenhar um laço em volta dos meus objetos para selecionar. Esse método é muito bom quando você precisa selecionar alguns objetos que estão próximos de outros que você não quer selecionar. Então você pode ser bem preciso na hora de selecionar seus objetos. É claro que aqui eu tenho só 3 objetos e eu não preciso dessa complexidade toda, né? Então se eu quiser selecionar, por exemplo, esses 2 objetos e o cubo não, eu desenho em volta dele. Muito simples, tá? Então esse daqui é o laço. Ou você pode clicar e segurar para ver as opções que tem aqui. Então nós já vimos essas 3, Select Circle, né? Que eu posso clicar e arrastar e ele vai selecionando tudo que tiver dentro desse círculo. E aí é absolutamente tudo que estiver dentro do círculo mesmo, então tem que estar dentro do círculo para que seja selecionado, ou seja, o centro do meu objeto tem que passar pelo círculo. Notem que em volta do cubo eu não seleciono, mas quando eu chego no centro dele, o centro da câmera é aqui atrás e o centro da minha luz é ali. Tá joia? Pessoal, eu posso aumentar e diminuir o raio do meu círculo simplesmente girando a bolinha do mouse. Então, se eu tiver um raio muito grande, eu posso selecionar todos os objetos de uma só vez, tá? Você pode deixar o raio também pequenininho. Isso vai fazer com que você selecione pintando o objeto. Então, você clica, segura e vai passando por cima dos objetos. Esse círculo select que você tem aqui, ele só vai permitir que você selecione o raio se você apertar C, ok? E aí você pode pintar e selecionar, aperta ESC para tirar isso daqui e a bolinha do mouse volta a funcionar apenas como zoom. Se eu apertar C, eu nem preciso estar com o Circle Select selecionado. Eu vou apertar ESC aqui ou posso apertar o botão direito do mouse igualmente, ok? Eu posso estar com qualquer um dos outros selecionados. Se eu apertar C, eu vou para a seleção de modo círculo. E aí eu posso aumentar e diminuir o raio dele, ok? Vou apertar o botão direito do mouse para cancelar essa ação. E por último temos o Select com o Move ativado. Então quando eu clicar em cima de um objeto, eu posso clicar e arrastar para mover esse objeto. Então eu clico e arrasto para mover. É o Select com o Move ativado, ok? Se eu apertar W, eu posso mover entre esses tipos de seleção ou clique e seguro aqui para vir para esse modo desejado, ok? Pessoal, da mesma forma aqui, ó, você pode selecionar os objetos pelo Outline e com o Shift pressionado e adicionando a seleção. Você não pode selecionar o primeiro e o último só clicando no primeiro e o último com o Shift pressionado. Você precisa ir selecionando um por um aqui pelo Outliner, clicando em cima de cada um com o Shift pressionado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Fui!